Diálogo Plural começou na semana passada uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal, com o objetivo de mostrar à população natalense quais os pontos de vista desses candidatos sobre os principais problemas da cidade. Todos os programas têm os mesmos temas. Cada candidato tem 8 minutos por bloco para apresentar o seu ponto de vista sobre os temas abordados no programa. Neste sábado, estamos com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Mineiro. E para contribuir com o debate, contamos também com a presença de José Rebouças, dirigente do Sinteste RN. Bom dia, deputado. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rebouças. E parabéns a vocês do Sinteste por fazer esse espaço de trazer aqui as várias visões que estão em disputa na cidade. Estou às suas ordens. Deputado, a questão da educação, primeiramente, é crucial na cidade. O senhor, como educador, vê a situação das escolas, da questão do ensino, até a questão salarial dos professores. Como é que o senhor abordaria, como prefeito, a situação da educação no município? Olha, em nosso programa de governo, nós temos um item específico sobre a questão da educação, que terá, evidentemente, prioridade na nossa ação administrativa, por várias razões, e entre elas por eu ser educador, por estar nessa batalha da questão da educação há muitos anos e ter a vida dedicado a esse setor, ao setor educacional. Nós vamos trabalhar primeiro para implantar em Natal o Plano Municipal de Educação, porque um dos itens, um dos eixos da nossa política para a Prefeitura é fazer o planejamento, é planejar. Então nós temos que planejar também a questão educacional. Vamos então implantar o Plano Municipal de Educação em sintonia com o Plano Nacional de Educação que está em processo de debate. Vamos trabalhar a questão fundamental para a educação, que é a questão da transparência, do controle social para as verbas públicas, para a questão da destinação dos recursos, da aplicação dos percentuais necessários e amarrados em Constituição para o setor educacional, e vamos trabalhar a questão da valorização dos servidores, tanto os educadores como os servidores das escolas. Mas, sobretudo, nós vamos ter uma outra postura para com o processo educacional na cidade do Natal. A cidade, o município é responsável pela educação do ensino fundamental e pela educação infantil. É a responsabilidade, digamos assim, primeira, né? Em relação à questão do ensino fundamental, a rede municipal de Natal ela é razoavelmente espalhada em toda a cidade. Você encontra em todas as regiões, digamos assim, as escolas já bem situadas. Lógico que nós precisamos reformá-las, garantir as condições de trabalho, né, fazer profundas modificações nessas escolas. Mas em relação à educação infantil, nós temos um grande déficit. Hoje, Natal não tem nem 20% das crianças em idade escolar de educação infantil na rede municipal. Então, nós vamos fazer um programa arrojado para a criação dos CMEIs, dos Centros Municipais de Educação Infantil, em parceria com o governo federal. Para você ter uma ideia, Alexandre, Natal tem... Semana passada, foram suspensas 2 licitações para a construção dos CMEIs na cidade do Natal. Nós temos aí esqueletos e obras espalhadas, 2 obras espalhadas na cidade, também que receberam dinheiro e não concluíram as obras do Centro Municipal de Educação Infantil. Então, nós vamos dar uma prioridade muito forte em relação a essa questão. Uma outra questão é o combate ao analfabetismo. Natal ainda tem cerca de 9% a 10% da população analfabeta. Alguns bairros, não por acaso os bairros mais periféricos, têm taxas mais altas. Então, nós vamos enfrentar essa questão do analfabetismo, fazer uma convocação da sociedade e trabalhar, evidentemente, na qualificação dos educadores, né, na qualificação dos servidores, ter como prioridade a questão educacional, cumprindo as normas, cumprindo o estabelecido, cumprindo o acordado, ganhar os educadores para entender a centralidade da educação no processo de transformação da sociedade. Rebouças. Deputado, em relação à valorização profissional dos trabalhadores em educação do município de Natal, principalmente os professores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, reivindica um piso salarial de R$ 1.937. No seu governo, o senhor irá aceitar esse piso? O senhor negociará esse piso? Nós vamos sim abrir negociação e vamos cumprir o estabelecido nacionalmente com o piso nacional dos profissionais de educação, até porque eu sou parte dessa luta. E vamos também, Rebouça, buscar a pactuação, repactuar, no caso, o que o município deve aos educadores. Você sabe, você é educador, participa também do movimento de educação municipal, e você sabe que tem uma dívida de 30% durante o tempo aí de reposição que foi feito um acordo e não foi cumprido. Nós vamos repactuar essa questão, assim
como vamos renegociar o que o município deve, o que a prefeitura, a administração deve à educação. Hoje está em cerca de 70, 80 milhões de reais que não foram depositados na conta da educação como deveria. Então nós vamos buscar, sim, criar aportes, criar condições para melhorar essa relação com a educação, para motivar os educadores, mudar o ambiente de trabalho, né, garantir a questão do mais educação nas escolas, né, criar a questão dos ambientes de leitura, pôr a questão da literatura na escola, envolver a comunidade educacional, inclusive com a sociedade. Fundamental para que a gente tenha uma educação de qualidade e valorize e dê orgulho, né, para que os trabalhadores e as trabalhadoras coloquem nas escolas os seus filhos e as suas filhas. Deputado, o senhor falou na questão de uma parceria com o governo federal. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte e as outras demais universidades estarão inseridas nesse plano? Ah, sim. Nós temos já estabelecido, inclusive, conversas, né, com os dirigentes da Universidade Federal, do Instituto Federal, da Universidade Estadual, as universidades públicas como prioridade. Aí nós vamos ter prioridade para essa questão das universidades públicas no sentido de buscar a qualificação, a capacitação, a parceria para impulsionar a educação, né, na nossa cidade. Mas não só a educação. Eu tenho dito que é necessário, né, que a administração beba das fontes, né, vá lá beber da água que é produzida nos nossos campos, na nossa universidade. O governante precisa se inteirar, né, se apropriar do conhecimento produzido na cidade do Natal através das suas universidades, dos seus centros acadêmicos, né, das suas intelectualidade, para poder administrar. Eu, modéstia à parte, tenho assim, um bom relacionamento, né, com os formuladores, com os que trabalham a questão da gestão pública, que estudam sobre isso. Eu acho que nós precisamos de muito. Vamos fazer parcerias envolvendo os professores, os servidores, os estudantes, vamos convocar os estudantes universitários a fazer parceria em várias áreas que precisa, sim, através de estágio, vamos formalizar um campo de estágio na prefeitura em muitas áreas, todas aquelas que forem possíveis, para aproveitar, para abrir mercado de trabalho, para usar o conhecimento, para capacitar, enfim, eu acho que vai ser uma coisa legal assim, a gente fazer essa parceria com os órgãos da academia da nossa cidade. Rebouças. Em relação à violência na escola, nós assistimos nos veículos de comunicação professores que estão sendo atacados, alunos que recebem pancada de professores, a droga na porta da escola, o bullying no interior dessas escolas. Qual o seu projeto para diminuir essa violência escolar? Olha, Rebouça, esse é um tema que a mim tem causado assim, muita preocupação, né? Tanto que eu sou autor da lei estadual de paz nas escolas. Nós elaboramos uma lei, eu estudei esse assunto no Estado, em Natal e no Estado, e chegamos a elaborar uma lei para regulamentar essa questão, para fazer um movimento nas escolas, na sociedade, para enfrentar o problema das violências. São várias formas de violência, né? A escola abandonada é uma forma de violência, né? A falta de condições de trabalho é uma forma de violência, a escola não ter quadra para os alunos é uma forma de violência. Então, tem várias formas, né? E nós vamos ter a violência que se dá na sociedade e rebate na escola. O que nós temos aprendido ao longo do tempo é que quanto mais a escola é fechada, ela se cerca em si, né, mais ela é violenta, mais ela tem problemas. Quando ela é uma escola aberta, dialoga com a sociedade, debate as questões amplamente, abertamente, com coragem, com maturidade, a violência tende a diminuir. Então nós vamos dar uma atenção muito especial a isso. As violências contra os educadores, contra os servidores, contra os alunos, nós temos que diminuir, não vou dizer acabar, porque é utopia acabar, mas diminuir, fazer em níveis civilizados essa questão. E faremos sim, pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento. Não sai daí. No próximo bloco, o Diálogo Plural Especial Eleições 2012 continua com a presença do candidato do PT, Fernando Mineiro. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que continua a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Estamos conversando hoje com Fernando Mineiro, candidato do Partido dos Trabalhadores. Deputado, a questão da mobilidade urbana com a Copa é uma questão crucial até para que a Copa se realize futuramente. O senhor prefeito de Natal, como é que vai tratar dessa questão da mobilidade? Olha, Alexandre, desde que Natal foi anunciado como sede da Copa, eu tenho falado o seguinte, que uma coisa é a Copa e os 4 jogos que aconteceram em Natal. Outra coisa é a mobilidade, né? A Copa, os jogos da Copa podem acontecer, sem ter nenhuma obra de mobilidade, né? Porque o jogo da Copa precisa ter a seleção, né, e a arena, ponto final. A mobilidade, as obras de mobilidade, interessa não é a Copa, é a cidade. É a sociedade, interessa a nós que aqui moramos, né? Não interessa diretamente as pessoas que vão vir para assistir um jogo da Copa, ficar aqui 1, 2 dias, não estão nem aí. Então, é importante
a questão das obras de mobilidade para a sociedade, né? Tanto é assim que os projetos de mobilidade, eles são projetos que são anteriores à questão da Copa. A Copa é só uma oportunidade, digamos assim, um motivo, né? Uma desculpa de, vamos fazer as obras e tal, porque vem recursos, né? Lamentavelmente, Natal está muito atrasado em relação às obras de mobilidade. Você tem 2 blocos de responsabilidade de Natal, os outros são de responsabilidade do Estado, que é um bloco maior que pega ali da ponte, né? Da ponte de Igapó e vem, né, pelo quilômetro 6, passando, vai até a Borgo Gouveia, que é uma grande obra que é chamada Lote 1, que nem começou ainda. E é outro lote que sequer foi licitado. Sabe por quê? Porque não tem projeto. Sequer temos os projetos concluídos do segundo lote. O primeiro foi concluído, né, mas está aí também sem começar, porque tem uma série de problemas. Então, essa administração é um caos, é um absurdo, assim, de que a gente nem precisa falar, né, para que todo mundo já sabe, já sente. Então, é preciso mudar isso. Nós, na gestão, vamos recuperar esse tempo. Nós vamos dar uma prioridade, rever os projetos. O projeto que a administração começou, do meu ponto de vista, por um projeto mais problemático. Um projeto que tinha lá, previa 560 desapropriações, que, do nosso ponto de vista, não precisaria de tanto. Não é lógico que qualquer obra tem impacto, né, na cidade, tem impacto onde ela vai acontecer, mas, do nosso ponto de vista, não precisaria de ter tanta mexida, tanta desapropriação. A impressão que tem é que alguém fez o projeto, depois, quando foi colocar lá na vida, né, na vida como ela viu que tinha problemas. Então, está aí um rolo grande, não começou nada ainda. Natal tem um grande prejuízo em relação a isso. E tem as outras obras também de responsabilidade do governo do Estado, que estão muito lentas. A única obra que tem em relação ao governo do Estado é a obra do governo passado ainda, que é o prolongamento da Prudente de Moraes. Mas nenhuma. Não foi apresentado o projeto, não foi licitado. O dinheiro está aí, o governo disponibilizou os recursos do governo federal, tanto para o município como para o Estado, mas até agora não tem uma ação prática, porque não tem projeto. Por isso que na nossa gestão nós vamos criar um grupo especial de elaboração e execução de projetos estruturantes, né, vinculado ao gabinete do prefeito, para pensar projetos, para elaborar projetos, para monitorar os projetos. Esse é um grande problema da gestão. Você não consegue captar convênios, fazer convênio, trazer recursos para a cidade, porque você não tem projetos. Em qualquer área, quer seja da cultura, quer seja da educação, né, quer seja de saúde, qualquer área. Hoje o município tem que se virar para fazer projetos, né, para conseguir convênios, para trazer recursos. Como aqui não tem, como aqui, a despeito de você ter bons técnicos na cidade, na própria prefeitura, como a incompetência toma conta, olha aí o Protransporte. O Protransporte está em Natal desde 2005. Até hoje não saiu do papel. Olha aí a drenagem de capim macio, né? Quanto tempo está ali parado? Porque falta execução, faltam os projetos acabados. Então, na questão da obra de mobilidade, nós vamos dar uma prioridade absoluta em recuperar. E vamos também discutir a questão do trânsito, do transporte, né? Fazer os corredores exclusivos para ônibus articulados, retomar a questão do VLT, do veículo leve sobre trilho, fazer o debate sobre as ciclovias. O Natal precisa de ciclovia. Natal é a única cidade capital do Brasil que não tem uma rede de ciclovias. E olha, hoje as pessoas usam bicicleta, não é só para o lazer, né? Só para ficar mais em forma, né? Como Rebouças fica aí e tal, né? Andando de bicicleta e tal, não é só para isso. Boa parte dos trabalhadores hoje de Natal andam de bicicleta para se deslocar para o seu trabalho, principalmente na Zona Norte. É muito alto o número de pessoas que usam bicicleta na Zona Norte para se deslocar para o trabalho, para a escola. Então nós vamos criar uma rede de ciclovias, né? Pensar a questão das calçadas, mobilidade tem a ver com as calçadas. Olha o Alecrim, né? Olha qualquer rua que você vá, você não tem nem como andar nas calçadas. Então mobilidade tem a ver com acessibilidade. Está no nosso programa de governo, que está aqui, depois eu vou deixar aqui com vocês, que é um dos projetos nossos, é Natal Cidade Acessível, que pensa a questão da mobilidade, do trânsito, do transporte, de ciclovias, a questão das calçadas, enfim, do direito das pessoas ir e vir, né, de se deslocar pela cidade. Rebouças. Deputado, ainda na questão da mobilidade, pegando os transportes públicos, né? Principalmente o transporte coletivo, o ônibus. Recentemente, algumas empresas estão anunciando falência. Nós vemos todos os dias transportes superlotados, horários não disciplinados, a falta da melhoria da linha férrea, a ausência de um metrô numa cidade que tem crescido geometricamente. Qual o seu plano para essa questão do transporte público? Olha, nós vamos priorizar a questão do transporte público, principalmente
no sentido de criar duas grandes ações para responder ao transporte coletivo. Um é a questão do BRT, né, dos ônibus articulados, com corredores exclusivos. Então, nós estamos já discutindo com os técnicos quais são as melhores opções. Natal tem grandes corredores, que ali você pode, sim, criar corredores exclusivos, racionais, que possibilita ter mais agilidade para a questão dos ônibus e tal. E outra questão do VLT, do veículo leve sobre trilho. Usando, inclusive, a própria malha, né? Nós temos o CBT. Hoje, é ridículo o número de passageiros que andam nos trens. Hoje acho que 5 mil, 10 mil por dia, uma coisa, 5 mil, 6 mil por dia, uma coisa muito pequena, insignificante. Mas você pode modernizar. Agora, para isso, é preciso ter uma ação metropolitana. Eu digo que Natal precisa assumir o papel metropolitano, assumir a responsabilidade de dialogar com Parnamirim, dialogar com Macaíba, com São José do Mipibu, com Nísia, de dialogar com São Gonçalo do Amarante, com Extremóis, com São José do Mipibu, com o governo do estado. Você imagina, você chegar no governo federal, não só Natal, mas chegar com os demais municípios, chegar com o governo do estado. Então, Natal vai ter uma ação proativa nisso. Então, o problema de mobilidade, em algumas áreas, não se resolve só com o município de Natal. Por exemplo, pega o sul ou norte, se você não articular com o município vizinho, você não resolve o problema. Então, nós vamos fazer isso. Então, isso é uma questão central. E vamos fazer a licitação. Aliás, eu, quando vereador, você se lembra bem que, na época, você era do PT, né, em 1990, eu entrei com a representação no Ministério Público para ter licitação. Olha só, tem 22 anos, gente. 22 anos. Eu entrei com a ação no Ministério Público para ter licitação do transporte escolar. Até hoje não teve. Então, nós precisamos abrir a caixa preta. É preciso da transparência. Quanto custa mesmo a tarifa? Qual é a composição dos custos? É essa tarifa mesmo? É outra? Vamos fazer uma coisa transparente. Como é que é essa história da carteira do estudante, né? Fala muito que tem desvio, mas quanto é mesmo esse desvio? Qual é? Então vamos dar transparência. Vamos mudar e reorganizar o órgão que cuida da mobilidade urbana. Ter um papel efetivo, ter uma política de transporte, pactuando e tendo uma ação muito firme da gestão para melhorar as condições de transporte que tem a ver com a qualidade de vida. Em um minuto, voltaremos com o último bloco do Diálogo Plural Especial Eleições 2012. Não saia daí. O Diálogo Plural Especial Eleições 2012 está de volta. Estamos hoje com a presença do candidato do PT, Fernando Mineiro. Para contribuir com o debate, José Rebouças, dirigente do Sinteste-RN. Deputado, neste último bloco, vamos conversar um pouquinho sobre esporte. Esporte, lazer, cultura e meio ambiente. Mas com relação ao esporte, nós temos uma secretaria de esporte no município que praticamente, digamos, está ociosa. Não tem projetos, não tem atitudes. O senhor prefeito de Natal, como é que trataria o esporte aqui no município? Olha, como uma das prioridades, até porque nós vamos ter como prioridade a questão de políticas públicas para a juventude. E nós temos debatido muito essa questão do lugar do esporte nessas políticas públicas. Você falou que tem uma secretaria que praticamente não existe, eu tirava o praticamente, ela não existe. Tem um nome, Secretaria de Esporte, Lazer, Copa, Juventude, é tudo uma cesta, que não é um monte de coisa que não acontece nada. Não tem política pública de esporte na cidade. Né? Isso, inclusive, tem contribuído para aquilo que a gente conversava sobre a questão da violência nas escolas, as formas de aumentar a violência. O que existe de esporte hoje nos bairros, graças à abnegação das pessoas. Existem muitos campeonatos de futebol, existem muitas atividades que as pessoas se reúnem e fica lá pedindo um favor de um político, pedindo um favor de um vereador, de um deputado, para rodar um campeonato, para fazer as coisas. Nós vamos tratar a questão do esporte como política pública. Aliás, nós vamos pegar as políticas nacionais da área de esporte, né? A Esporte e Cidadania, por exemplo, né? E trazer para Natal. Natal é a única capital do Brasil que não linkou a ação de esporte na cidade com as políticas nacionais. A única. Todas as capitais usufruíram, né? Fizeram parcerias com o governo federal, com o Ministério do Esporte para trazer. Então nós vamos fazer isso. Você tem os equipamentos de esporte em Natal, praticamente não existe. Você tem um ginásio Nélio Dias na Zona Norte que é totalmente inútil, não utilizado pela comunidade. Você tem algumas praças de esportes nos bairros que foram praticamente privatizadas, né? Você não tem uma gestão para ela. Então nós vamos dar uma atenção a essa questão, temos debatido com os especialistas nessa área, temos dialogado com a juventude e como eu tenho ido a muitos bairros conversar, eu fico muito impressionado como o pessoal se vira para fazer as coisas, né, na área do esporte. Então nós vamos dar um cuidado muito especial a essa questão como política pública articulada com outras políticas, com as políticas de juventude, de cultura, né, de saúde, educação, para ver se a gente consegue fazer uma outra coisa que nunca aconteceu aqui nessa cidade em relação ao esporte. Rebouças.
Deputado, em relação à cultura, nós temos algumas experiências bem-sucedidas, como a Casa da Ribeira, pontos de cultura. O próprio Conselho Municipal da Cultura tem traçado algumas políticas. Como o senhor irá tratar essa questão no sentido de desenvolver e valorizar os artistas? Essa semana, inclusive, nós fizemos um debate sobre a questão da cultura, política pública para a cultura, né? Qual é o nosso projeto. E você sabe, Rebouças, que nós temos uma ligação muito forte com a questão da cultura. Eu, particularmente, fui o autor, acho que da primeira ou da segunda lei de incentivo à cultura do Brasil nos municípios, né? Ainda em 1990, 91, aqui em Natal, foi pioneiro, entre as cidades pioneiras do Brasil com a lei de incentivo à cultura, né? Então, temos uma relação boa, né? Diálogo. Aliás, eu acho que a transformação da sociedade passa pela questão da cultura. Eu fico brincando dizendo que a gente precisa politizar a cultura e culturalizar a política, né? Eu faço política como um ato cultural. Fazer política é um ato cultural. Mudar a sociedade é um ato cultural. E tem uma visão de que nós precisamos fazer a cultura de uma maneira mais ampla, articulada com educação, com turismo, com esporte e lazer, com política para a juventude, com a questão da saúde, ou seja, usar os espaços que a gente tem e colocar a cultura como uma questão central. Valorizando os nossos artistas, temos bons artistas aqui em todas as áreas, experiências interessantíssimas, como você citou, né, a Casa da Ribeira e tantas outras. Nos bairros tem uma força cultural interessante, ou diálogo com, desde o pessoal de arte de rua, né, de dança de hip hop, como os mestres da cultura mais tradicional. Então, tem um diálogo mais variado em relação a isso, à música, ao teatro, ao cinema, à dança, enfim. Acho que nós podemos fazer uma boa coisa na cidade. Então, cultura, primeiro vai ter o Plano Municipal de Cultura. Segundo, nós vamos trazer para a responsabilidade do município a política dos pontos de cultura. Natal não tem, os pontos de cultura que existem em Natal, cerca de 22, 23, não tem relação com a prefeitura, é uma relação com o Estado, com o nacional. A prefeitura não assumiu para isso, então nós vamos trabalhar. E segundo, vamos linkar o Natal no Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, precisa entrar no sistema, precisa participar, né, desse concerto, digamos, que existe no Brasil em relação à questão da cultura. Nós vamos fazer isso articulando as várias áreas, dialogando, como já fizemos agora, estamos, no nosso plano de governo tem lá claramente a questão cultural como um dos caminhos, né, para dar identidade do povo. Articulando a educação. Eu conversava essa semana, por exemplo, você imagina um programa proativo na cultura, articulando os nossos arte educadores que tem nas escolas, abrindo as escolas para as atividades culturais, né? Discutindo os talentos. Então, enfim, acho que dessa maneira a gente vai fazer um outro tipo de cultura, tratar a cultura não como um mero evento, mas como formação, como capacitação, como humanização, né? Como buscar a identidade da nossa cidade através da cultura. Deputado, e com relação até trazendo a cultura que traz o público de fora, mexe com o turismo e aí incide a questão do meio ambiente também e vê a questão da via costeira que está em pauta. Como é que o senhor, prefeito de Natal, trataria o meio ambiente e principalmente a situação da via costeira? Olha, um dos pontos, o primeiro ponto do nosso programa de governo diz assim, ó, o título é Planejamento Urbano, Ambiental, Sustentável e Região Metropolitana. E nós temos toda uma gama de proposições relacionadas à questão ambiental no sentido mais amplo. Eu sou daqueles que acham que é preciso rimar desenvolvimento com sustentabilidade, né? Eu não acho que a gente tem que fazer uma contraposição, desenvolvimento ou sustentabilidade, ou não. Eu sou da turma do desenvolvimento com sustentabilidade, no sentido, a gente precisa desenvolver hoje, mas deixando o legado para as próximas gerações, né? Não acabando, porque as pessoas também têm o direito, as gerações que virão depois de nós, têm também o direito de usufruir essa questão. Então, a questão do saneamento, né? A questão dos corpos d'água na cidade, a questão das dunas, a questão da arborização, tudo isso aí tem a ver com um leque, digamos assim, com um cardápio de debates, de assuntos na questão ambiental. Particularmente a questão da via costeira está dentro de um contexto que nós chamamos de requalificação das nossas praias. Nós precisamos, Natal é uma das menores orlas do Brasil, né? Porque tem a orla de Natal mesmo, Ponta Negra, né? A parte ali de via costeira, né? Ali Areia Preta, Praia do Meio, Praia dos Artistas, Praia do Meio, Praia do Forte e Ridinha, só isso. A praia de Natal é muito pequena, né? E estão degradadas. Então a gente precisa ter um programa
sério de pensar a médio e a longo prazo para as nossas praias. Via Costeira, nós vamos retomar o projeto original naquilo que for possível, né? Garantindo a questão dos acessos, garantindo a questão da urbanização naquela área, garantindo o uso, aquele espaço com uso comum do povo, né? Mais público, né? Garantindo outra repactuação com o Parque das Dunas. E eu pessoalmente acho que é preciso pensar qual a relação que a Via Costeira tem com o Parque das Dunas. É um de costa para o outro, já notou? A Via Costeira está aqui, é o Parque da Duna aqui, de costa para o outro. Precisa buscar essa relação. E vamos fazer tudo na Via Costeira à luz da legislação. Não será a vontade de A, de B ou de C que vai prevalecer. O que é que manda a legislação ambiental? O que é que manda a legislação urbanista? Nós vamos cumprir isso, fazer uma pactuação. A Via Costeira é terreno da União cedido para o Estado, com a seguinte situação: quem regulamenta é o município. Então o município tem que ter uma voz ativa e terá no nosso governo, diferente do que agora tem aí na cidade. Deputado Fernando Mineiro, nós agradecemos a sua presença aqui como candidato a prefeito de Natal pelo PT, suas considerações. Eu que quero agradecer, aproveitar e deixar para você aqui a nossa cópia do nosso programa de governo, dizer que é uma satisfação de estar aqui conversando com você, Alexandre, com você, Rebouças, parabenizá-los pelo programa, e acho que esse tipo de gesto ajuda, né, que a sociedade acompanhe. A eleição ainda está muito fria, e eu espero que agora, com os debates, né, com o programa eleitoral de rádio e TV, as pessoas ficam mais ligadas e vê que Natal tem muito que andar para frente, que Natal merece mais do que voltar ao passado, e que nós somos uma das opções, somos uma alternativa a essa cidade para planejar, para inovar e fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.